Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar 13 motivos para as plantas de vaso morrerem. É tão triste quando a gente compra uma planta linda e maravilhosa e daqui a pouco leva para casa, a gente não sabe muito bem como cuidar e ela acaba morrendo. E não vai acontecer mais isso com você se você seguir todas essas 13 dicas. Bom, mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero te convidar a ficar até o final do vídeo para ver o lindo jardim da Mirelle, lá de Minas Gerais, da cidade de Unai. Muito bonitas as plantas dela. Muito obrigada, Mirelle, por ter enviado seu vídeo. E já te convido a enviar um vídeo também aí do seu jardim de até 90 segundos filmado pelo celular na horizontal. Pode mandar pelo WhatsApp de vendas, que eu vou deixar ali na descrição, ou pelo Instagram também. E falando em Instagram, todos os dias nós temos muitas informações inclusive técnicas que você pode usar nas suas plantas. Vai lá no nosso Instagram, @yuccaplantas, dá uma olhadinha e se inscreve que sempre tem muitas novidades. Bom, vamos começar pela a primeira causa morte das suas plantas: excesso ou falta d'água. Como a gente vai saber se a planta está feliz com a quantidade de água que a gente colocou nela? Bom, as plantas geralmente vêm num substrato, essa aqui eu não troquei para mostrar para você. Vem num substrato já exaurido, já há muito tempo elas estão aqui, porque elas vêm de outros lugares muitas vezes. Então é importante que a gente faça uma adaptação da planta. A gente vai colocando um pouco de água e veja como ela responde com isso. Claro, antes de tudo, a gente fazer uma mega pesquisa sobre ela, para que a gente entenda como ela funciona, o que ela gosta, de quanto de luz ela gosta. O segundo motivo para você perder as suas plantas é plantar, por exemplo, temperos diferentes do mesmo vaso. Então, se eu tenho, por exemplo, o alecrim, que gosta de pouca água e muita luz, e eu vou colocar junto o manjericão, por exemplo, que também gosta de muita luz, mas gosta de muita água, você pode ter um problema ali. Por isso aqueles vasos de 7 ervas muitas vezes não dão certo, porque planta-se no mesmo vaso ervas de diferentes hábitos, e isso não é legal, então muito cuidado com isso. Terceiro item: pouca luz ou excesso de umidade. Ou seja, se a gente tem um vaso e coloca num lugar que não tenha muita luz, não tenha luz adequada, a gente vai colocar água e a água vai acabar ficando ali, não vai evaporar, porque não tem quantidade de calor suficiente para que evapore aquela água. Consequentemente, as lesmas, os caracóis e outros animais indesejáveis vão chegar até a sua planta e vão comê-la, e você não quer isso, então muito cuidado. Quarto item: animais de estimação. Nós temos os nossos animais, nós temos aqui o Lupin, você deve conhecer, né? Um cachorrinho lindo e maravilhoso, mas ele é muito sapeca, muitas vezes ele vai atrás das plantas. Então o que a gente tem que fazer nesse caso? Deixar as plantas que são tóxicas longe desses animaizinhos, colocar num ambiente maior, num lugar mais alto, para que o animal não consiga pegar, e colocar algumas armadilhas. Se você tem gato, os gatos sobem tudo que é coisa, então coloca algumas armadilhas, não para machucar o animal, nada disso, mas para que ele não chegue até as suas plantas. Então eu costumo colocar alguns palitos naquelas plantas venenosas ou mais delicadas. Eu costumo colocar palitos de churrasco ao redor, e aí o animal não consegue chegar. E isso é um aprendizado. Ele vai entender que não é para chegar ali, e depois de um tempo você pode tirar os palitos, que ele não vai chegar ali, porque ele já entendeu isso. Quinto item: excesso de vento. O vento seca as folhas. Se você mora no litoral, você tem que comprar e ter na sua casa plantas específicas para litoral, porque a maresia e mesmo o vento, mesmo que você não mora no litoral e tem muito vento na sua casa, onde você tem as suas plantas, as plantas não gostam. Existem algumas plantas que são adaptadas a isso, plantas que vivem naturalmente no litoral e que vivem em locais que ventam. Mas essas plantas de casa, por exemplo, se eu coloco num lugar que venta muito, ela vai começar a secar tanto o solo quanto as folhas, e isso não é legal. Sexto item: adubação irregular. Quando a gente tem uma planta, a gente tem que entender que ela precisa de nutrientes que ela não consegue pegar sozinha. Ela consegue produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, mas ela não consegue produzir fósforo, cálcio, magnésio, ferro, que são macro e micronutrientes. Então você tem que ter uma adubação balanceada e periódica. Então vamos supor, eu tenho várias plantas na minha casa,
casa? Ah, eu vou adubar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Algumas eu preciso colocar mais adubo e isso também vai da sua pesquisa, principalmente aqui no canal Yuka Planta. Próxima, exposição incorreta de luz. Gente, quando a planta está precisando de luz, ela vai ficar mais comprida, com os caules mais frágeis e não vai estar saudável. Então, muito cuidado com a quantidade de luz, tanto excessiva quanto a falta de luz pode causar problemas. Se for uma planta de sombra e você colocar no sol, vamos supor uma zamioculca, ela vai queimar. Se for uma planta de sol e você colocar na sombra, ela vai começar a nascer as folhas pequenas, vai começar a ficar fraca e também não vai gostar. Então, muito cuidado com a luz. Água. Gente, a água, além de excesso e falta, tem um problema muito comum que as pessoas não se dão conta. Quando a gente vai aguar as nossas plantas com a mangueira e a mangueira está no sol o dia todo, é importante que a gente deixe um pouco aquela água que está dentro da mangueira, né? A gente liga a mangueira uns 10 minutos antes de aguar nossas plantas. Por quê? A mangueira está quente, a água que está ali, que sempre fica um pouquinho de água ali, também está quente. Se a gente vai aguar direto, a gente vai queimar as nossas plantas. Então, primeiro dá uma olhadinha, dá uma testadinha para ver a temperatura, para depois você aguar as suas plantas. Nono motivo, não fazer poda de limpeza e manutenção. As plantas precisam de poda. Cada vez que surgir uma folha, ó, aqui tem uma folhinha seca, ó, já foi uma flor e agora tá seco. Eu vou tirar isso, porque a planta precisa que sejam retiradas essas folhas e galhos secos, para que ela mantenha a sua energia disponível para as outras partes da planta que não estão secas. Então isso é muito importante. Na natureza ela faz esse processo por ela mesma, ou algum animal vai lá e come, enfim, a poda é natural. Mas quando a gente tem dentro da nossa casa, a gente já tem ela praticamente em cativeiro. A gente mantém ela num lugar pequeno, onde ela não pode sair com as raízes e procurar outro lugar. Então a gente tem que dar essa assistência para ela. 10º motivo, regas maiores no calor, nós temos que colocar mais água nas nossas plantas quando está quente e menos água quando está frio. Se você mora num lugar que é quente, que é calor o ano todo, aí tudo bem, coloca sempre a mesma quantidade de água. Mas nós temos que regular a quantidade de água. No inverno, a incidência de luz é muito menor, os raios não são tão fortes. Então, a evaporação do solo vai ser muito mais lenta. Se você colocar muita água no substrato da sua planta e for a estação de inverno, o que vai acontecer? A água não vai evaporar com tanta rapidez como ela evapora normalmente no verão. Então, a planta vai receber essa água em abundância e isso pode prejudicá-la. Pode, inclusive, encher de fungo. Então, muito cuidado com isso. 11º motivo, substrato muito denso. Nós temos que cuidar para não deixar o substrato muito apertado, porque as raízes não conseguem se desenvolver e acabam matando a sua planta. 12º, fungos nas raízes. Esse aí é mortal. Fungo na raiz, tem fungos que são pro bem, né, que fazem bem para as nossas plantas, mas tem fungos que detonam. Então a gente coloca adubo, coloca no sol, faz o que tem que fazer e não resolve. Então a gente tem que olhar de vez em quando as raízes das nossas plantas, porque se a gente colocou muita água ou veio contaminada da floricultura, porque isso acontece muito, tá linda e maravilhosa na floricultura, tu leva pra tua casa e começa a murchar e tu acha que foi tu que não cuidou bem. Mas muito cuidado. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que olhar o substrato para ver se não tem fungos. E a última, 13ª, é a desinformação. Essa é a principal causa-morte das suas plantas. Eu não sei se essa planta vai crescer muito, eu não sei se ela gosta de água, eu não sei se ela gosta de muita luz, de pouca luz, de adubo, e aí tu fica sem saber nada. Muitas vezes a moça ou o moço da floricultura te dá informações muito rasas, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e não é assim que funciona. A gente tem que compreender a nossa planta como um ser vivo lindo e maravilhoso que ela é, e para isso fazer uma pesquisa detalhada, assim como a gente faz quando a gente vai ganhar ou comprar ou pegar da rua um animalzinho. A gente tem que saber como cuidar para que ele seja o mais feliz possível e a gente também fique feliz com isso. Agora, fique aí para olhar, para ver o lindo jardim da Mirelle lá de Minas Gerais.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Mirelle, eu moro na cidade de Unai, Minas Gerais. Estou aqui mostrando para vocês algumas das minhas verdinhas. Há mais ou menos uns 6 meses eu me apaixonei pelas plantinhas e estou aprendendo, cuidar, adubar, tudo com a Valesca do canal Yuca Plantas. Se você não é seguidor e tá aí entrando agora no mundo das verdinhas ou já tem e não conhece, vamos seguir lá, pessoal. Yuca Plantas, as melhores dicas para você cuidar das suas plantas, adubação, tem muita dica legal lá, gente. Bora seguir. Yuca Plantas, valeu, Valesca, beijo. Lindo o jardim da Mirelle, né? Eu adorei. Parabéns, Mirelle, pelas suas lindas plantas. Gostaram do jardim da Mirelle lá de Minas Gerais? Mande o seu vídeo também, vou ficar esperando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.